A paz do Senhor para a amada igreja. Estamos felizes com essa oportunidade que nos foi dada de trazer a mensagem do Senhor. Hoje, dia 29 de dezembro, o último domingo deste ano. E quem sabe as nossas últimas horas aqui na terra, né? Se o Senhor voltar hoje, quão glorioso seria isso, né? Às vezes o cristão fica com medinho disso, mas a gente não pode ter esse medo, não, porque vai ser muito melhor do que era aqui na terra. E eu agradeço essa rica oportunidade que foi nos dada. E eu estava pedindo ao Senhor uma mensagem, uma palavra para poder falar para a Santa Igreja do Senhor. E essa mensagem falasse comigo, falasse com a igreja, falasse com todos nós. E o Senhor nos direcionou lá em Lamentações. Lamentações 3. Lamentações, capítulo 3. A partir do versículo 21. É uma palavra bastante conhecida, uma passagem conhecida. Mas fica ligado, irmão, porque o Senhor tem algo para falar conosco aqui neste lugar. Então, Lamentações 3, a partir do versículo 21. Amém? Lamentações 3, a partir do versículo 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. E a revista, a edição atualizada, ela vai dizer: quero me trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a King James ainda vai dizer: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. 2 pontos. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã. Grande, grande, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom ao Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Pai querido e Pai amado, fala conosco. Eu sei que o Senhor já tem falado aqui neste lugar, mas faz de nós um instrumento aqui nesta noite, que eu possa diminuir e o Senhor crescer aqui neste lugar, porque toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor, que possamos entender a Sua palavra, ó Pai. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. A igreja podeis assentar. Irmãos, vamos entender um pouquinho da palavra do Senhor. Quando o Senhor colocou no nosso coração essa palavra, Ele ministrou claramente. Ele falou tanto para mim, e falou assim: tem muita gente precisando, tem muita gente na minha casa precisando ouvir essa palavra. E às vezes os irmãos ficam assim: mas é uma passagem que muitos conhecem, mas às vezes conhecem porque lê porque está nos lábios todos os dias, mas não entende a profundidade do que Deus está falando através dessa palavra. Então, vamos entender um pouquinho o que seria esse livro de Lamentações. O livro de Lamentações, ele é composto por poemas. Eles são 5 poemas. Tem 5 poemas e esses poemas são cheios de pesares, de dor, de sofrimento, de tristeza. Irmã Glaucia, você veio trazer uma palavra dessa no dia 29 de dezembro. Vamos entender a palavra do Senhor, irmãos. Então, muita dor, muita tristeza. E é interessante que ele é separadinho por acrósticos. As nossas crianças sabem o que são acrósticos, né? Em vez de quando elas fazem aqui na frente. Porque cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Se os irmãos olharem, por exemplo, o capítulo que nós lemos, de 3 em 3, começa com a letra do alfabeto hebraico. Algum versículo ali vai constar Jod, vai constar Calef, e vai constar as letras do alfabeto hebraico. Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia e não entende, por que tem essa palavrinha aqui antes que a irmã não leu essa palavra? Não é necessário ler. Ele foi feito assim, foi estruturado dessa forma, porque era para facilitar a memorização. Porque o livro de Lamentações, para alguns autores, ele era considerado como uma poesia fúnebre, considerando que a própria morte de Jerusalém, a morte da cidade de Jerusalém. E aí, quando eles consideravam assim, porque esse livro ele foi dedicado a Jerusalém, após a sua queda lá, face à Babilônia, face aos babilônicos. Então, essa fácil memorização é porque era separado um dia para sempre eles recitarem esses capítulos, recitarem esses versículos. Assim, eles faziam jejum, era uma forma de lamentação por tudo aquilo que aconteceu.
A história deveria ficar fixada, gravada no coração daqueles que iam nascendo, dos mais novos. Então, essa era a importância de ser feito assim. Então, quando a gente compreende isso, aí a gente consegue avançar mais um pouquinho e entender o contexto histórico que Jeremias estava vivendo aqui nesse momento. A gente começa a entender o que Jeremias estava vivendo aqui nesse momento. A gente vai viver um momento de muita tristeza, um momento de muita dor, um momento de muita amargura para aquela nação, para aquele povo. O reino de Judá, a cidade de Jerusalém, era muita tristeza. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele povo estava contaminado pelo pecado. Aquele povo estava contaminado pelo pecado da desobediência, da idolatria, eles estavam totalmente contaminados. E o mais interessante é que Deus enviava vários profetas para ir ali profetizar, para falar para aquele povo, olha, se arrependa, porque eu estou aqui de braços abertos te esperando. Mas aquele povo, ele era obstinado. Eles queriam permanecer no pecado. Por mais que tudo que o Senhor tenha feito para aquele povo, o povo se esquecia e voltava para o pecado. O próprio profeta Jeremias, ele profetizou ali aquela nação cerca de 40 anos, clamando o povo, se arrependa, volta, olha, porque o juízo de Deus será muito grande, se arrependam. Mas aquele povo continuou ali obstinado no pecado, não queria se arrepender. Era o pecado mesmo da desobediência, da idolatria, e eles continuaram no pecado. E é interessante que quando a gente olha para a história de Jeremias, a gente vai ver uma diferença entre Jeremias e Jonas. Porque Jeremias falava com o povo e chorava por tudo aquilo que estava acontecendo com aquela nação. Ele chorava, ele se amargurava por tudo aquilo que estava acontecendo. E o povo, mesmo assim, o povo perseguiu Jeremias, o povo chamava Jeremias de traidor, queria a todo momento matar Jeremias. E Jeremias clamando pelo povo e chorando. Então, quando aconteceu a destruição ali daquele povo, aconteceu a destruição da cidade de Jerusalém, a gente não vê hora nenhuma Jeremias se alegrar com aquela destruição. Pelo contrário, Jeremias chora muito mais. Isso é bem diferente, né? Quando a gente olha lá para Jonas, os irmãos vão se lembrar lá de Jonas, que eles tinham que ir lá pregar para a cidade de Nínive, e ele não queria ir pregar porque ele sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor ia voltar atrás. E o povo se arrependeu e o Senhor voltou atrás e Jonas ficou chateado com aquela situação. O Senhor me fez passar por isso tudo para o povo voltar atrás. Diferente era Jeremias. Jeremias não, estava ali chorando pelaquela nação. Por isso que os irmãos sabem que Jeremias é conhecido como um profeta chorão. Exatamente por isso. Porque quando ele profetizava com emoção. Era de coração, era a sinceridade que ele sentia ali naquele momento. Ele sentia compaixão pelo povo. O que é sentir compaixão? É se colocar no lugar da outra pessoa. Sentir a dor que a outra pessoa está sentindo. Sabe, irmãos, não é só assim, não. Eu vou orar por você. Não. Eu estou sentindo, eu vou orar por você. Não é só isso. É segurar nas mãos daquela pessoa, estar ombro a ombro com aquela pessoa, sentir aquela dor, aquilo que aquela pessoa passou. Então, Jeremias estava ali, naquele momento de profunda tristeza, profundo lamento. Quando a gente olha do capítulo 1 até o capítulo 20, nós vamos ver Jeremias só lamentando. Exemplo, o primeiro versículo, o versículo 1 até o 20 do capítulo 3. Olha o primeiro versículo. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Quando ele fala que eu sou o homem, ele está personificando a cidade de Jerusalém. Olha, eu vi a aflição pela vara do seu furor. E avançando mais um pouquinho, quando a gente vai lá no versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Então Jeremias está em profunda tristeza. Jeremias está em profundo lamento. Mas, irmãos, nesse momento é bom a gente entender uma coisa. Que lamentar é diferente de murmurar. Murmurar é perigoso. Lamentar é diferente, sabe? Lamentar quando você leva para Deus, olha, Senhor, o Senhor está vendo tudo que eu estou passando. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está vendo é de coração.
É a sua sinceridade. Sabe por que nós não somos super-homens? Nós não somos super-homens, super-mulheres. Não existe esse negócio aqui na Terra. Somos altamente dependentes e carentes dele. Uma folha de papel rasga, corta nosso dedo e dói pra caramba. Então, somos dependentes dele. Então, quando você está lamentando lá, Jeremias, olha, Senhor, olha esse povo aí todo destruído. Olha tudo que aconteceu aí com esse povo. E a Bíblia vai dizer que a nação, ela veio à queda. Em 586 a.C., ela veio à queda. Houve uma grande matança. Detalhe, mamães, as mães comiam os seus próprios filhos. Tamanha era a destruição daquele lugar. Muitos foram levados cativos para a Babilônia, viver lá mais de 70 anos. Por quê? Porque não deram ouvidos à voz de Deus. Então, lamentação, Jeremias está lá entregando tudo aquilo que é necessário ao Senhor. É de coração, é de sinceridade. Mas a murmuração, não. A murmuração, eu costumo falar para facilitar o entendimento, falo muito isso com os adolescentes. E serve muito para mim. Quando eu estou nesse estágio, eu fico lembrando do que eu falo para eles. Sabe o que acontece com a murmuração? É quando eu e você estamos assim, não concorda com nada, não gosta de nada, nada tá bom. Tinha que ser do meu jeito, Senhor. Ó, o seu jeito não tá bom não, hein, Deus? Olha para mim. Quem está falando aqui sou eu, tem que ser do meu jeito. Você concorda de fazer isso com o autor e consumador da sua fé? Mas quando você está resmungando, você está reclamando sem motivo, você está fazendo exatamente isso. Quando você reclama de tudo, só o que você faz está bom, o que os outros fazem nunca está bom, nunca está legal, você reclama de tudo. É isso que você está falando, Senhor. É a minha vontade que tem que prevalecer sobre a sua. Aí a gente vai lembra lá do povo no deserto? Como que era o povo no deserto? Eles estavam cativos no Egito, Moisés tira eles de lá. O que eles começam a fazer no deserto? Reclamar. Eles começam a murmurar no deserto. Ô Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto? Eu estou com fome, eu estou com sede, eu quero carne. Não era isso que o povo fazia? E era uma das condenações piores que o Senhor tinha para aqueles que murmuravam. E isso não serve lá para aquela época de antigamente, não. Serve para mim e para você. Toda vez que você se perceber murmurando de alguma coisa, porque flui. Não flui, irmãos? Flui. Toda vez que você perceber se murmurando, começa a repreender. Não. Eu tenho que dar graças, eu tenho que dar graças, eu tenho que dar graças. Começa a repreender esse negócio. Começa a ser diferente. E aí, avançando mais um pouquinho, irmãos, voltando aqui para o nosso texto, é interessante que o profeta, ele estava lá nesse momento de aflição e de tristeza, mas, de repente, ele decide mudar de rumo. De repente, ele decide mudar de direção. De repente, ele decide parar de lamentar. E aí ele vem e fala, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O profeta para de olhar para as circunstâncias, sabe? Ele começa a olhar para Deus. Ele sabe que Deus é o autor e consumador da fé dele. É isso que ele tem um entendimento naquele momento. Irmãos, vamos entender o que é memória. O que é memória que a gente fala tanto? Resumidamente, irmãos, é a capacidade que o nosso cérebro tem de reter as informações, de guardar as informações, e quando precisa a gente vai lá e pega uma dessas informações para utilizar. E existem 3 tipos de memória. Uma das memórias é a procedimental, que é o que nossos instrumentistas fazem, que permite eles tocar os instrumentos, né? Sai, flui. Quando a gente anda de bicicleta, a gente não tem que ler, primeiro bota esse pé direito, depois... Não, flui. Essa é a memória procedimental. E depois nós temos a memória de curto prazo, que dura 1 segundo, 2 segundos, e depois nós temos a memória de longo prazo, onde todos os fatos e acontecimentos estão consolidados ali, sabe? Tudo aquilo que você viu, porque não adianta, fica gravado. Tudo aquilo que você ouviu, fica gravado. E tudo aquilo que você sofreu, a experiência que você sofreu, fica gravado. Fica consolidado nessa memória de longo tempo. E era essa memória que o profeta estava falando ali. Era dessa memória que ele estava falando, porque ele sabia, olha, Jerusalém está passando por isso tudo. Não. Mas tem algo maior. Eu tenho coisas guardadas na minha memória de tudo aquilo que Deus me falou, de tudo aquilo que Deus tem projetado ainda para essa nação. Eu tenho guardado isso na minha memória. Irmãos, é interessante que a nossa memória, ela pode nos travar
ou ela pode nos impulsionar, fazer com que a gente venha avançar. Os irmãos já repararam isso? Toda vez que a gente fica lembrando de alguma coisa ruim, não nos deixa triste, amargurado, chateado. Tem determinadas palavras que dá vontade até de desistir, não é isso? Mas maior é que está em nós e a gente prossegue. Mas toda vez que a gente lembra dessas coisas, às vezes a gente perde a fé, fica emburrecido, quer largar tudo, não quer saber de mais nada, não quer falar com ninguém, não é assim? Quando você vai lá e pensa essa memória ruim. E é interessante que nós, os seres humanos, temos essa capacidade de tudo que o Senhor fez na nossa vida, a gente ficar só lembrando das coisas ruins. Não é isso, irmãos? A gente sempre lembra. O irmão fez 99 coisas boas para mim, mas ele fez uma. Essa nunca mais eu vou esquecer. Eu lembro do dia, eu lembro da hora, eu lembro do segundo que ele fez isso comigo. Não é isso que acontece, irmãos? E isso acaba travando a minha e a sua vida. Que hoje, eu e você, possamos fazer como o profeta Jeremias. Tirar essas coisas, parar de pensar nessas coisas, trazer à memória aquilo que pode dar esperança, independente das circunstâncias, independente dos problemas, lembrar tudo aquilo que o Senhor te fez, sabe? Faz uma reflexão aí, começa a lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Quais são as memórias que você está lá pensando lá na tua caixinha? São só as memórias ruins? Vamos fazer um exercício aqui? Lembra de quem você era e de quem você é hoje. Toda a transformação que o nosso Deus fez na sua vida. Lembra de todos os momentos que Ele te sustentou, que Ele esteve ali presente com você. Lembra de todos os momentos que foi necessário, sim, Ele te corrigir, te disciplinar, mas Ele estava ombro a ombro, lado a lado com você, te sustentando. Vai lembrando de todas as bênçãos que o Senhor te concedeu. Quantos anos você tem? Olha para trás. Só tem coisa ruim mesmo? Se só tivesse coisa ruim, você estava morto. Não estava aqui mais. Vai lembrando das bênçãos que o Senhor te concedeu. Mas sabe por que a gente não lembra das bênçãos? Porque a gente já está pedindo outra. A gente já até esqueceu daquelas, sabe? A gente já está pedindo, porque é assim que nós somos. A gente só pede, mas vai lembrando tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Vai lembrando, porque Ele vai te ajudar a pegar as memórias boas. E essas memórias boas é que vão te trazer esperança de tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a sua vida. E vamos avançar mais um pouquinho. E aí nós vemos o profeta Jeremias lá naquele lamento, naquela tristeza, naquela tão grande dor. E qual poderia ser a memória que iria trazer esperança para uma pessoa que estava naquela condição? Aí o versículo 22 vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o 23, novas são a cada manhã. A nossa Bíblia não vai dizer assim, olha, para você ter esperança, você tem que ter esperança no seu carro, você tem que ter esperança na sua casa, você tem que ter esperança lá naquela tua casinha da praia lá, você tem que ter esperança na sua posição social, olha, você tem que ter esperança no teu salário, você tem que ter esperança no seu emprego, olha, você tem que ter esperança no presidente, você tem que ter esperança no judiciário, você tem que ter esperança no legislativo. É isso que nós lemos aqui? Não foi isso que nós lemos. Não foi isso que salvou um profeta naquele momento de profunda tristeza e decepção, não. Ele vem falar das misericórdias do Senhor. A esperança do profeta estava que o Senhor é misericordioso. Então, irmãos, entendam bem, o profeta via muito mais além. Ele olhou aquela destruição toda da sua cidade, da sua nação, que lhe trazia muita dor, mas ele olhava além, ele começou a entender, mas espera aí, o Senhor não matou todo mundo, sobrou o povo aqui da aliança. O Senhor está apenas disciplinando o seu povo. O Senhor está exercendo um papel de pai, porque a Bíblia vai dizer que Ele disciplina, repreende a quem ama. Não é assim, papais e mamães? Não disciplina e repreende a quem ama? Muitas das vezes a gente não gosta de ser repreendido e disciplinado, né? Quando eu era mais imatura, eu
eu vou sair de casa, ninguém me entende, ninguém me ama, e aquela coisa toda, né? E quando a gente tem mais uma maturidade, a gente vê que foi o melhor a ser feito. E era o que o Senhor estava fazendo com a nação de Israel ali naquele momento. Então Jeremias, ele tinha essa visão, olha, não, as misericórdias estão sobre o povo de Israel, porque senão ele podia ter exterminado com todo mundo, não teria sobrado ninguém, todo mundo podia ter sido consumido, mas as misericórdias do Senhor, a cada dia elas vão se renovando, todos os dias, ela não tem fim. Irmãos, essa misericórdia que estava sobre aquela nação está sobre mim e sobre você. Essa misericórdia que te possibilita acordar todos os dias e entender que existe um único Deus. Essa misericórdia que te possibilita entender que Ele é o oleiro. E você é um barro, irmãos. O barro não tem o que querer. Quem quer e determina alguma coisa é o oleiro. O oleiro, ele vai lá fazer o vaso. Ele faz bonitinho o vaso, faz do jeito dele. Mas quando o vaso começa a se sentir, achar que é mais do que o oleiro, o que vai acontecer com esse vaso? Volta a ser barro. Vamos quebrar ele todo de novo. Vamos amassar ele todo de novo. Esse processo é triste, é difícil. Só quem passa sabe o que eu estou falando. E vamos amassar ele de novo. Vamos tirar essas pedrinhas. Vamos purificar esse barro aí de novo. Porque eu quero que nesse vaso esteja refletida nele a minha glória. Porque a glória é dele. Somente dele é a glória. E o vaso ele vai ter que entender. Sabe o que o vaso vai ter que entender? Que ele está. Que o único eu sou é ele. O único Senhor é ele. É isso que o vaso vai ter que entender. Então, as misericórdias do Senhor, elas se renovam para isso, para que a gente possa entender essas coisas. E entender também que nós não estamos sozinhos. A Bíblia não vai dizer lá em Isaías, olha, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Eu não esqueço de ti porque você está gravado na palma das minhas mãos. Os seus muros estão estabelecidos diante de mim. Irmãos, o que é muro está estabelecido diante? Quando eu olho para frente, eu sempre estou olhando para aquele muro. Ele não esquece de você. Em momento algum, ele vai se esquecer de você. Como já foi falado aqui, até na sexta-feira o nosso pastor Romildo falou, a gente se esquece dele. A gente pode abandonar ele, mas ele não se esquece de nós. Ele sempre nos dá a oportunidade. Ele sempre está conosco. Então vamos avançar mais um pouquinho, irmãos, e ver o que o versículo 23, o profeta vai dizer que, a parte B, grande é a tua fidelidade. Ele vai entender que o Senhor é fiel. Ele vai entender que grande é a fidelidade do Senhor. Ele sabia que o povo tinha passado por aquilo tudo. Não porque Deus simplesmente quis, mas pela desobediência do povo. Então ele sabia que o povo tinha que ser trazido de volta para a obediência. E ele sabia que as promessas do Senhor iriam se cumprir naquele povo. Ele sabia que o Messias iria vir. Ele tinha essa convicção, porque grande é a fidelidade do Senhor. Grande era a fidelidade do Senhor, ele sabia, olha, o povo está passando por isso, a nação está aí destruída, mas eles têm que se voltar ao Senhor, porque o nosso Messias há de vir. Eu creio que tudo aquilo que o nosso Deus nos prometeu vai acontecer. E isso vai acontecer na minha e na sua vida, a partir do momento que nos rendemos a Ele. Sabe? Fazemos aquilo que Ele quer, nos rendemos aos seus projetos, nos jogamos em seus projetos, tá? Então Ele vai cumprir, todas as promessas vão se cumprir. Aqui estão as fontes das promessas, maior do que aquela caixinha que o pessoal tira, isso tem coisa boa, linda e maravilhosa. Não, aqui estão as fontes de todas as nossas promessas. E nós temos uma promessa bem maior e que a gente vai falar um pouquinho na frente. E avançando mais um pouquinho, irmãos, o versículo 24, o profeta vai dizer, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O profeta vê a cidade de Jerusalém numa situação totalmente calamitosa, mas ele sabia que a porção dele era o Senhor. O que ele estava querendo dizer com isso? Olha, ainda que me falte tudo aqui nessa terra, pode me faltar tudo aqui nessa terra,
mas a minha porção é o Senhor. O meu interesse tem que estar no Senhor. A minha porção, o meu foco tem que estar no Senhor. E é nele que eu vou esperar. Eu esperarei nele. Ele sabia que tudo aqui nessa terra é passageiro, tudo é perecível. Qual tem sido a sua porção? Será que a sua porção tem sido os bens materiais? Sei lá, os seus estudos, a sua casa, o seu trabalho. Será que essa tenha sido a sua porção? Mas irmã Glaucia, a gente não pode fazer essas coisas. Pode, não só pode, como deve. Tem que estudar assim, trabalhar assim, conquistar as coisas assim. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. Quando você deixa tudo da casa de Deus, quando você deixa a primazia da palavra de Deus para essas coisas, seu coração está nessas coisas. E aí que está o perigo. A sua porção tem que ser o Senhor. E aí o profeta vai falar, olha, pode me faltar tudo aqui nessa terra, mas a única porção que não perece jamais é o meu Deus. Ele tem que prevalecer na minha vida para sempre. É nele, é ele que eu devo esperar. E que isso sirva de exemplo para mim e para você. Está faltando tudo? Não pode faltar o principal. Creio que o principal não está te faltando, por você estar aqui presente. Ele não pode te faltar o principal. Irmã Glaucia, é fácil para a irmã falar. Irmãos, mais uma palavra que eu aprendi aqui na sexta-feira. Alguém às vezes olha para os irmãos e acha assim, está em sombra e água fresca. Não existe isso não, irmãos. Cada um de nós sabemos o que nós passamos, né? Aquele ditadinho bem popular, cada um sabe onde que o calo aperta mais. Cada um sabe o que precisa se abster. Cada um sabe o que vem passando aqui nessa terra. Cada um sabe o que vem sofrendo, lutando e gemendo. Cada um sabe quando você está lá no teu quarto lá chorando, é só você e Deus. Cada um sabe o que vem passando aqui nessa terra. Então, irmãos, falte tudo. Mas não falte essa porção. Porque somente através dessa porção poderemos conquistar o céu. E eu estou quase fechando aqui, irmãos. O versículo 25. Bom é o Senhor para os que nele se atêm, para a alma que o busca. Então o profeta sabia que, mais um ensinamento do profeta, que bom é o Senhor para os que estão nele, para os que esperam nele. Ele estava num momento de muita dificuldade. A sua situação não era confortável, mas ele sabia que existia um Deus que estava trabalhando por aquela nação. Ele sabia que tinha um futuro glorioso para aquela nação. Ele sabia que aquela nação seria restaurada. Ele sabia que Deus ia restaurar Jerusalém. Então ele sabia desse futuro glorioso, por isso ele fala, bom é o Senhor, eu sou dele, ele é meu. Bom é o Senhor que trabalha pelos seus. E é exatamente isso, irmãos. Você está nele? Você está esperando nele? Você tem convicção dessa palavra? Então, bom é o Senhor na sua vida. Porque o Senhor, ele trabalha a favor dos seus. E Isaías vai falar assim, olha, não tem olho que viu, ouvido que ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que esperam nele. Aleluia! Glória a Deus. Não existe. Porque bom é o nosso Senhor. Ele tem um projeto sim para a sua vida. Não importa o que os outros dizem. Não se preocupa com isso. Quanto maior o projeto, mais você vai ser atacado. Entenda assim. Quanto maior o projeto, mais o inimigo vai querer lá te tentar, tirar da presença. Vai vir uma acusação, vai vir uma perseguição. Mas isso é bíblico, irmãos. Nada muda do que está escrito na nossa Bíblia. Olha, no mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ser perseguidos. Nada disso vai mudar. Então, mas o nosso Deus é bom. E ele é bom. E o profeta sabia que Deus era bom, porque iria ir restaurar Jerusalém. Irmãos, então, para concluir, para fechar a nossa mensagem, olha, independente das circunstâncias, independente dos momentos que você esteja vivendo, faça como o profeta. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Aquilo que pode te dar esperança. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. A cada manhã elas se renovam. E são novas. A cada manhã você pode acordar assim e falar, eu quero fazer tudo novo.
Ontem eu errei, mas hoje eu quero fazer tudo novo. A cada manhã você pode fazer isso, a cada manhã você pode sentir esse desejo. Mas sabe por quê? Porque grande é a fidelidade desse nosso Deus. Ele é a nossa porção. O nosso Senhor é bom, como prova da sua bondade, como prova do seu amor. Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você naquela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso à nossa salvação. Ei, traga à memória o que pode lhe dar esperança. Sabe o que pode te dar esperança ainda mais nessa noite? Entender que um pocochinho, só um pocochinho. O que é um pocochinho? Que um pocochinho de tempo, o que há de vir, virá. E não tardará. E lá não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais clamor, meu querido. Nós vamos estar herdando, morando com o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agarre essa esperança. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.